povo! Glória a Deus! Olha aí, pessoal, vamos chegar todo mundo aí, vamos chegar. Glória a Deus. José Santiago, seja bem-vindo. Vitélia Pereira, Deus abençoe. Jorge, Aymar, Adriana, seja bem-vindo. Marivalda, Levi Rosa, sejam todos bem-vindos, pessoal. Fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo aí, queridos. MA, não deu tempo. Neuza Mariano, Miriam Alves, Marivalda Pereira, Cleonice Sertor, Luca Moraes, Mafê Soares. Deus no controle, como estás? Tudo bem, e você? Cláudia Vaz, Deus abençoe. Jéssica Tainar, Winner, Lia Oliveira, Ti Silva. Tio Silva está seguindo o streamer. Ti Silva, Deus abençoe. Tá nos dois? Olha aí, tá no TikTok e no Kawaii. Puxa, que rápido. Ora por mim, pastor. Amém. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Ti. Pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu poder sobre ele. Pedimos a tua providência, o teu cuidado. Repreende, Senhor, todo mal, toda obra de feitiçaria, de bruxaria. Entra com providência na vida do teu servo, trazendo cura, libertação e vitória. Meu Pai, no nome de Jesus, nós estamos profetizando e declarando sobre ele a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém, Ti Silva, Deus abençoe, viu? Glória a Deus, tenho sofrido demais, porque Deus fez isso comigo. Bom, eu não sei o que é, mas pode ter certeza que não foi Deus, tá? Boa noite, peço oração pela minha saúde. Lígia Lopes, Miriam Aires está dizendo, a paz do Senhor, irmão, eu sou de Cuiabá. Olha aí, ó. Pessoal, faça igual a Miriam Aires fez aqui, ó. Ela está dizendo já de onde ela está assistindo, Cuiabá, Mato Grosso, tá? Então, olha, raramente eu vejo pessoas do Mato Grosso aqui, viu, ô Miriam? Deus abençoe sua vida. Eu não estou lembrado nenhum dia de ter falado, de ter citado o estado do Mato Grosso. E eu amo o Mato Grosso, eu morei próximo do Mato Grosso, ali em Pereira Barreto, na região de Ira Solteira, Andradina ali. A gente ia muito trabalhar ali na entrada ali do Mato Grosso, ali em Silvíria, Inocência, por aquele lado ali, entendeu? Então a gente conhece um pouco ali, relativamente bem. E eu quase não vi pessoas do Mato Grosso entrar aqui na live. Fico feliz, viu? Deus abençoe sua vida. Amém. Vou orar aqui nesse momento pela Lígia Lopes. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Lígia Lopes. Pedimos a tua bênção, a tua graça sobre a vida da tua filha. Entra com providência, meu Pai. Traga sobre ela cura, libertação, vitória nesta noite. Meu Deus, arranca todo o mal, toda a obra das trevas. Ó Deus, começa algo novo na vida da tua filha a partir de agora. Nós estamos profetizando sobre ela a bênção, o milagre e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Lígia, né? Glória a Deus, tenho sofrido muito porque Deus fez isso comigo. Ti Silva, eu não sei o que é, então não dá para falar. Orem em favor da minha restauração, relacionamento de Cleia Lopes e Lucélio Filho. Deixa eu ver, isso está subindo muito rápido aqui. Cleia Lopes. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Cleia Lopes e também pela vida do Lucélio Filho. Clamamos por restauração nessa noite. Intervenção do céu sobre esses relacionamentos. Pedimos a tua bênção, a tua ajuda, o teu cuidado, em nome do Senhor. Entra com providência, Pai, traga cura nesse relacionamento. Ó Deus, arranca todo mal. Se porventura foi feita alguma obra de bruxaria, seja quebrado e destruído agora em nome de Jesus. Nós estamos profetizando e declarando a cura neste relacionamento, a harmonia, a transformação e a mudança. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e declaramos a bênção e a vitória. Amém. Deus abençoe. Glória a Jesus. Cleia, Deus abençoe sua vida. Gilmar acabou de chegar. Deus abençoe, Gilmar. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, tá bom? E o Ti Silva tá aqui no Kawaii e também tá no TikTok. Eu não sei como é que você conseguiu fazer. Bom, a gente tem os dois, né? A gente tem as duas plataformas celular, dá para fazer isso mesmo. Maravilha, Ti, Deus abençoe, viu? A Nilson Cruz, Deus abençoe. Fátima Cardoso, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Mato Grosso acabou de chegar. Cuiabá tá aqui hoje, tá? Para representar ali aquela região maravilhosa. Quero saber de onde você está nos assistindo. Mazakti, eu gosto. Evanice Nice. Isael Alves, olha o Isael aí, meu discípulo, acabou de chegar. Deus abençoe, Israel. Vavá Pedreiro, Motorola Moto, Ângela Duarte,
Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Fátima Cardoso, Isaurina Ribeiro da Silva. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Estamos aqui hoje para participar de mais um ensinamento da Palavra de Deus, que tem o título Romper. Decida romper com o seu passado. Decida romper com o seu passado. Daqui a pouco a gente vai entrar aí no assunto, no tema, e vamos trabalhar mais esse ensinamento com vocês. Fátima Cardoso, seja bem-vindo. Israel está dizendo glória a Deus, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Pastor Marcos, amém. Israel, Deus abençoe sua vida. Pedro Rodrigues acabou de chegar. Glória a Deus. Queridos, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Olha aqui, o TikTok ele enrosca aqui, mas eu sei que tem mais gente embaixo, tá vendo? Ó? Ele para aqui. A Lúcia Lopes está dizendo, eu sou de Santos. Deus abençoe, Lúcia. Glória a Jesus. O Japa acabou de entrar. Deus abençoe, Japa. Eliane Ferraz acabou de chegar também. Alessia Aquama. Rosane Coifor. Teos. Vilma Silva. Jorge Martins. Quem mais que está aqui? Carlindo Porto. Mactube, meu Deus. Olha só aqui, a Jaqueline Reis está dizendo, boa noite, a paz seja convosco, eu sou de Belém do Pará. Olha só, eu tenho uma sobrinha que chama Jaqueline. Olha isso, Jaqueline Reis também. Que bênção, né? Sebastião, Leila Castro, Manel da Silva Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Andréa Souza, glória a Deus. ADMDN, acabou de chegar, Deus abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Jaqueline, boa noite, a paz seja convosco. Sou de Belém do Pará. Olha aí que bênção, né? Belém do Pará, é longe, hein? Daqui de São Paulo, é claro, né? Que bênção, hein? Glória a Deus por esse estado maravilhoso aí que é o Belém. Glória a Deus aí, né, pelas matas, pelos rios que tem nessa região. Eu fui em Manaus e eu sei que Belém do Pará é mais ou menos igual ali à região de Manaus, né? Que bastante rios, muita mata, é coisa linda ali. Deus abençoe, viu, Jaqueline? Glória a Deus, manda um abraço para todo mundo aí. Rogério Santos, seja bem-vindo. Patrícia Pinheiro, quem mais? Felipe Damasceno, José Pinto, Deus abençoe a todos, amados, glória a Deus. Rodrigo Souza, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Já temos aqui Pará, Belém do Pará, lá a sede, o local lá onde começou a Igreja Assembleia de Deus. E também temos aqui hoje Cuiabá, Mato Grosso. Eu quero saber mais de onde você está nos assistindo. Fala para mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O TikTok tá parando aqui, deixa eu ver. Não, agora aqui não tá vindo mais não. Acabou aqui. Amém? Glória a Deus. Querido, hoje eu quero falar, depois de tantas as apresentações, eu quero falar sobre o assunto de decida romper com o passado. Decida romper com o passado. Para quem não está entendendo nada, para quem está chegando agora, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E eu tenho live segunda, quarta e sexta, onde eu passo uma ministração de um ensinamento de pequenos grupos, ou então de célula, né, de grupo de célula. Olha, a Silvia acabou de chegar. Pai Senhor, Silvia, Deus abençoe a sua vida. Então eu passo na segunda-feira a live da célula. Essa célula, daqui a pouco eu vou para a igreja, eu passo para um grupo lá na igreja também. Então eu passo na segunda-feira. Na quarta-feira e sexta eu passo um ensinamento de uma série, tá entendendo? Então cada semana funciona assim. Na segunda-feira eu passo a matéria da nossa célula e na quarta e sexta a gente passa sobre a série que nós estamos ministrando, tá bom? E então fica comigo aí, querido. Você que não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal e vamos juntos. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e vai abrir a sua mente aí para muitas coisas. Você vai começar a compreender, né, de uma forma sobrenatural e as coisas de Deus que talvez você ainda não entenda. Talvez você já até saiba, né? Mas talvez não. Então fica com a gente, ok? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O tema de hoje é decida romper com as coisas do passado. O quebra-gelo aqui diz assim: sua opinião, por que muitas pessoas têm dificuldades em romper com as coisas ruins do passado? Por que as pessoas vão para a igreja e continuam com aquelas mesmas coisas erradas do passado? Tipo, usando droga, bebendo, fumando, alguns viciados em pornografia, tem outros misturados com droga, com crime, com coisas ruins, com adultério, com fornicação. Por que as pessoas vão para a igreja e têm dificuldade de largar essas coisas? Tá?
Olha só, o texto de 2 Coríntios 17 nos diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, em Cristo uma pessoa pode ter uma nova vida independentemente do seu passado. Não importa quem ela foi, o que fez, ou quem foram os seus pais. Infelizmente, muitas pessoas que já confessaram Jesus como Senhor continuam presas ao passado, porque ainda não decidiram romper com ele. A Bíblia nos apresenta, por exemplo, o exemplo de um homem que rompeu radicalmente com o seu passado, e o nome dele era o rei Ezequias. Nessa noite vamos aprender com o rei Ezequias 3 decisões que ele tomou, que foi muito importante para ele romper definitivamente com o passado. Amém? Então nós vamos ver que existe uma dificuldade muito grande de deixar algumas coisas que a gente vivia no passado. Mesmo estando com Cristo, servindo a Cristo, a gente tem dificuldade em largar algumas coisas, né? Eu lembro que a minha mãe, ela se converteu há muitos anos atrás. Ela já é falecida hoje, mas ela se converteu há muitos anos. Eu tinha na época acho que 12 anos de idade, 13 anos por aí. Só que a minha mãe fumava. E ela teve um problema sério, porque ela não conseguiu, durante todo o período que ela ficou na igreja, ela não conseguiu parar de fumar. E a igreja ainda que ela estava, era uma igreja que não pegava um pouco pesado, porque o pastor precisa pegar pesado nessas questões. Por exemplo, na nossa igreja, uma pessoa não se batiza se ela estiver fumando. Uma pessoa não se batiza se ela estiver amigada. Então tem alguns parâmetros ali que a gente exige que as pessoas mudem já, para depois elas se batizar. Mas lá nessa igreja onde ela estava, ela simplesmente não foi cobrado dela, nada dessas coisas, não foi ensinado. Ela batizou fumando e ela ficou fumando. Até que ela contraiu um problema no pulmão, um câncer no pulmão, e ela faleceu por conta desse câncer no pulmão. Então vários anos ela ficou. Depois eu me converti também, minha família inteira se converteram, mas minha mãe continuou fumando todo aquele período. Então a gente percebe isso, que existem muitas pessoas que aceitam a Jesus e continuam fumando, continuam mentindo, continuam roubando, continuam enganando, continuam muitas vezes bebendo cachaça, continuam indo para o forró dançar, né? No sábado vai para o forró, no domingo vai para a igreja. Diga misericórdia uma coisa dessa. Então são coisas que estão impregnadas na mente, no coração de algumas pessoas, que elas não conseguem se libertar. Elas vêm para a igreja, mas continuam com isso. E aqui nós vamos falar hoje, baseado na vida do rei Ezequias, porque ele simplesmente quebrou o paradigma. Ele disse, eu quero as coisas diferentes no meu reino. Porque o reino que ele pega é do reino do pai dele, que é o rei Joacás. E o Joacás, ele era um rei maldito, era um rei maligno. E por conta disso, tá entendendo? O reino dele foi complicado. Mas ele não aceitou, tá, as mesmas ideias que o pai dele tinha. Tá? O que ele fez? Ele mudou, tá entendendo? É isso que a Bíblia diz. Aliás, o Joacás não, Acás, ele era filho de Acás, do rei Acás. O rei Acás fez tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. Mas ele não, ele falou, não, eu vou fazer igual fez o meu avô Davi. Eu vou fazer igual ao meu avô. E ele então inspirou em Davi e fez tudo certo. Tá entendendo? Mudou tudo. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. 3 lições importantes para você romper com o passado. Tá? Vamos ler aqui o texto para que nós possamos compreender, né, nessa noite aonde nós vamos estar meditando, que é em 2 Reis 18, versículo 1 ao 7, que diz assim, ó: E sucedeu no ano 3º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha ele 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Na verdade, Davi não era o pai, mas em Israel tinha esse negócio de sistema patriarcal, então sempre aquele que estava primeiro era pai de todos. Por isso eles falam assim, né? Mas ele era filho de Acás, tá? Que era filho de Davi. Ele tirou os altos, quebrou as imagens, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha só, no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve outro semelhante a ele, entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes deles. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim o Senhor foi com ele, por onde quer que saía, se conduzia prudentemente. Também se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. Então a primeira decisão aqui que o rei Ezequias tomou,
para poder mudar o passado dele, para ele não entrar fazendo as mesmas coisas que se faziam, tá? A primeira coisa que ele fez, ele mudou as suas ações, as suas atitudes. Se você aceitou Jesus, está servindo a Cristo, você precisa mudar as suas ações. Não só você, todos nós precisamos mudar as nossas atitudes, tá? Em 2 Reis 18, 3, 4 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Já parou para pensar o que Deus exige de nós em cada situação que nós estamos vivendo? O que Deus pede de nós em cada situação que nós estamos vivendo? Tem até um livro escrito aí, né? Em seus passos que faria Jesus, ou em meus passos que faria Jesus. Cada situação que nós estamos vivendo, como Jesus viveria aquela situação? Então nós precisamos mudar as nossas atitudes. O grande problema hoje do enfraquecimento da autoridade da igreja aqui no Brasil é a falta de testemunho. As pessoas estão vivendo como se elas estivessem no passado, antes de aceitarem a Jesus. Vem para a igreja, mas não tem mudança. Tá entendendo? A Bíblia diz que o rei Ezequias, quando ele assume o trono, ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. E isso, querido, mostra uma mudança de atitude. A nação vinha fazendo tudo errado, tudo errado, tudo errado. E de repente chega alguém e diz: para, vamos mudar isso. Vamos restaurar isso. Vamos fazer o que a Bíblia manda. Tá? Sem religiosidade. Sem religiosidade. Aqui não é... Porque a religiosidade, ela tem o caráter de exaltar a pessoa que está chamando a mudança. Mas não é isso aqui que Ezequias está fazendo. Ele está querendo glorificar a Deus. Ele está querendo que a nação seja uma nação de Deus, até porque ela nasceu para ser a nação de Deus. Tá? Você nasceu em Cristo para ser o homem de Deus. Você nasceu em Cristo para você ser a mulher de Deus. Aonde você for, as pessoas precisam conhecer você como alguém que faz o que Deus manda. O homem de Deus, a mulher de Deus. Amém? Então nessa noite, Ezequias mudou as suas ações. Ele procurou saber como que é que Deus se agrada. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Então ele foi nas leis, ele foi na Bíblia, ele foi na palavra, ele buscou conhecer. Muitas pessoas estão discutindo com Deus, mas sequer conhece a vontade de Deus. Sequer vai nos livros da palavra de Deus para entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aí vai fazendo as coisas, tudo atropelado, tudo de qualquer jeito. E os resultados, querido, tem até uma frase que dizem afora, né? Atitudes iguais, resultados iguais. Se você está há anos fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados sempre. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você que o rei Ezequias, a nação vinha fazendo tudo errado. Quando chegou nele, ele disse: para tudo. Vamos começar de novo. Vamos buscar saber como é que tem que ser feito. Como é que nós devemos proceder diante do Senhor. E a partir daí, ele começou a fazer tudo certo. E Deus, então, coloca o nome dele na Bíblia, agora como um nome diferenciado. De um rei que buscou o Senhor e mudou as suas atitudes. A Bíblia diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Na nova versão internacional está escrito que Ezequias fez o que o Senhor aprova. Ezequias cresceu em um ambiente completamente negativo. Ele conviveu com as más obras, a atitude do seu pai, mas decidiu não repetir os mesmos erros. Muitos recebem Jesus, mas infelizmente não mudam suas atitudes. Romper com o passado exige uma mudança prática de comportamento, não apenas de palavras, mas decisões novas, todos os dias. Quem aceitou Jesus precisa tomar atitude concernente ao Evangelho todos os dias. O que Jesus diz é: toma cada dia a sua cruz e siga-me. Não tem carreira aqui. Não é porque você serve a Cristo 30, 40 anos e fez tudo certo, que agora você pode dizer: bom, agora eu vou dar um descanso, agora eu vou baixar a guarda, agora eu posso fazer alguma coisa errada porque eu vivi a vida inteira fazendo certo. Não, a Bíblia diz: se o justo, ele viver fazendo justiça toda a sua vida, mas no último dia, se ele cometer impiedade, ele vai ser condenado. Da mesma forma que o ímpio, se cometer impiedade a vida toda, mas no último dia ele for justo, ele mudar, ele aceitar ao Senhor, ele vai ser justificado. Então não é carreira. Vida cristã não é carreira. Vida cristã é envolvimento com Deus. É envolvimento com a palavra. Tá entendendo? Não tem mérito aqui envolvido. Nós não recebemos nada por mérito. Nós temos que ser obedientes de cumprir a ordem de Deus.
E foi isso que Ezequias viu. Ezequias falou, eu preciso mudar isso, porque está tudo errado aqui. Por isso que a minha casa não funciona. Por isso que o relacionamento está acabando. Por isso que os filhos estão indo para as drogas, para a prostituição. Por quê? Porque está fazendo tudo errado. Os filhos estão aprendendo errado com os pais. Amém? Então, nessa noite, se você quer bênção de Deus, se você quer que Deus haja na sua vida, na sua família, na sua casa, rompa com o seu passado. Deixa as coisas erradas para trás. As coisas que você fazia lá atrás, deixa lá atrás. Não traga. E a pergunta que sai aqui para mim e para você é, na sua opinião, quais atitudes precisamos adotar para realmente romper com o passado? Né? Quais são as atitudes que nós precisamos adotar? Quais são os hábitos? Né? Cada um de nós sabemos aonde estamos errando. E nós temos que orar, jejuar, buscar na palavra de Deus, tá? E ter o coração inclinado e dizer, não, eu quero ser diferente, eu quero fazer a coisa certa, eu quero mudar aqui. Se você não bater e não tomar, sabe, partido naquilo ali, você não muda. Porque o ser humano, por fazer coisas todos os dias, cotidianamente, aquilo ali passa a ser um paradigma para ela, um modelo para ela. E para ela sair disso é muito difícil. Ou você dá um stop e diga, para tudo, vamos começar do zero, ou então não consegue. Você que é fumante, você que bebe suas cachaças, você que usa suas drogas, você que está envolvido aí fora com as coisas erradas, se você não chegar e dizer, para tudo, eu vou começar de novo, você não consegue. Amém, Jesus? Então foi isso que o rei Ezequias fez. Ele olhou e disse, está tudo errado aqui na nação e nós vamos mudar isso agora. E a Bíblia diz que ele fez isso. Então buscou o Senhor. A palavra do Senhor deixa claro aqui, ó. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a pergunta que eu te faço nessa noite é, você tem procurado fazer o que é reto aos olhos do Senhor? Talvez você pode dizer, pastor, mas ninguém consegue fazer. Uma coisa é você não conseguir fazer algumas coisas corretas. Mas outra coisa é você buscar fazer o que é reto. A Bíblia diz que ele fez o que era reto, ele buscou fazer o que era reto. Tá certo que nós, como ser humano, vamos falhar. Mas uma coisa é você falhar buscando fazer o certo. O duro é você se acomodar nessa situação e não querer mudança. Então, nessa noite, primeira decisão, Ezequias mudou as suas atitudes. O rei não aceitou os padrões que a nação estava vivendo. E como ele estava em autoridade e poder, ele disse, eu vou mudar tudo. Eu não sei se você sabe, mas nós como cristãos, a primeira autoridade que nós recebemos é sobre a nossa alma, é sobre a nossa vida. Essa é a primeira autoridade. Existe um monte de pessoas que querem exercer autoridade sobre outros. O próprio Jesus, ele diz assim, olha, que lá no meio dos homens, cada um busca exercer autoridade. E ele diz, mas entre vós não será assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Nós temos poder sobre a nossa vida. Nós não temos poder sobre a vida dos outros, mas sobre a nossa vida nós temos. Então, se eu quiser dar um stop, se eu quiser dar um reset, se eu quiser mudar algo na minha vida, eu posso. Eu não posso fazer isso na vida do outro. Ninguém consegue mudar ninguém, mas você pode mudar a si mesmo. Você pode parar de fazer algo que está te prejudicando. Você pode parar de fazer algo que está prejudicando pessoas. Quantos maridos, né, que deixa a esposa em casa e vai para o boteco e fica lá até tarde da noite, chega, nem consegue ver a esposa, porque já chega bêbado, tá entendendo? Você pode mudar isso, porque você veio para Cristo e Cristo te deu autoridade sobre a sua mente, sobre a sua alma, sobre o seu corpo. Você tem autoridade para fazer isso. Você pode não ter autoridade para fazer na vida do outro, mas na sua vida você tem. Então, mude as suas atitudes. Amém? Mude as suas atitudes a partir de hoje. Porque se você quiser vencer o passado, você tem que dar um break. Você tem que dar um reset na sua vida. Você tem que dar um stop, um pare. E começa do zero. Amém? A segunda decisão que Ezequias ele tomou foi, ele buscou boas referências para a mudança. Em 2 Reis 18:3b diz, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai.
a gente vai ver que o pai dele não era Davi, era o rei Acás. Mas eu já falei para vocês que o sistema naquela época era um sistema patriarcal. Isso quer dizer o quê? Que o bisavô, o avô, era tudo considerado pai naquele período, tá? Então por isso que fala sobre que ele buscou o referente dele dentro dessa genealogia. Porém, teve um histórico da vida desse homem, de como ele viveu na presença, de como ele buscou a Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas Davi, ele era um homem tão aquebrantado diante do Senhor, que quando ele cometeu adultério com a Batseba, pela própria lei mosaica, ele deveria morrer apedrejado em praça pública, porque ele cometeu adultério. E a lei ali era uma lei, era uma sentença para tudo, para todos. Não tinha esse negócio de rei, de plebeu, não tinha nada disso. Todo ser humano ali, que era judeu, que estava debaixo daquela lei, que pecasse, morreria. Mas Davi, ele tinha um diferencial, não porque ele era rei. Deus não poupou ele porque ele era rei. Porque se fosse assim, Deus teria poupado também Saul. Deus poupou Davi por conta do aquebrantamento do coração dele. Quando Davi se arrepende, quando Davi vai ao pó, quando Davi reconhece e pede perdão, o próprio profeta Natan chega e diz assim: Davi, e Deus manda eu te dizer que você não vai morrer. Vocês entenderam? Deus praticamente, querido, mudou a lei naquele momento em relação a Davi, só por conta do aquebrantamento do coração dele. Então Davi era um homem cheio de Deus, era cheio da presença, cheio da glória. Ele era quebrantado, e por isso que ele diz: um coração aquebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, ele diz no Salmo. Deixando claro que ele era um homem que buscava muito a presença de Deus. E embora tenha falhado, mas como ele buscava muito, ele caiu no favor de Deus, ele caiu na graça de Deus. Deus o perdoou, de maneira que ele não foi apedrejado. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele não olha para o pai dele, o Acás, porque o Acás fez tudo errado. O Acás, ele levantou postes ídolos. Olha só a história dele. O Acás foi um rei de Judá antes de Ezequias. Ele não andou nos caminhos do Senhor, sendo lembrado como um rei ímpio. Ele introduziu a idolatria em Judá. Já seu filho Ezequias foi oposto, um rei justo, reformador, que restaurou o culto verdadeiro ao Senhor e destruiu os ídolos. Então, o que o rei Acás fez? O rei Acás trouxe a idolatria para a nação. Ao invés de limpar o povo e trazer o povo para Deus, ele levou o povo para a idolatria. Mas Ezequias não olhou para Acás. Ele foi buscar referência na onde? Em Davi, no rei Davi, no seu avô, no seu bisavô. Não sei qual é a linhagem, a ordem genealógica ali. Mas ele foi buscar no seu avô. Ele entendeu que havia uma referência do qual ele podia olhar, do qual ele podia aprender e do qual ele podia imitar. Por isso que Paulo diz: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você tem noção o que é você chamar para si a responsabilidade de ser um padrão de vida cristã? É isso que Paulo diz: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você não consegue ver Jesus, imitar Jesus? Então imita eu. Paulo está dizendo isso. Ezequias buscou essa referência lá em Davi. É como se Davi dissesse para Ezequias assim: ó, Ezequias, já que você não tem referência paternal aí, olha para mim e segue o meu exemplo, me imite. É a mesma coisa. Era essa a ideia que dá aqui quando a Bíblia diz que ele vai olhar para Davi. E como Davi viveu, ele disse: assim também eu vou viver na presença de Deus. E aí o que ele faz? 2 Reis 18:3, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Acás fez tudo errado, ele não olhou para Acás, ele olhou para Davi. E aqui, querido, eu chamo a sua atenção nessa noite. Presta bem atenção. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz que os últimos dias serão dias trabalhosos, difíceis. Por quê? Porque os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, enfim. Tudo que é carnal, tudo que é mundano está dentro do ser humano hoje. E os cristãos não estão fugindo à regra. Por isso que eu preciso ter referências. Eu preciso olhar para pessoas, porque existe, pessoal, existe homens e mulheres de Deus ainda. Quando Elias, na caverna, chora diante de Deus e diz: a Jezabel, o Acabe, matou todos os seus profetas, só eu fiquei. Deus falou: não, Elias,
Ainda existe 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Eu quero dizer para você que existe muita gente crente ainda. Louvado seja Deus. E é por conta dessa multidão de crentes que são fiéis ao Senhor que esse mundo não está destruído ainda. Então, tem referência sim. Olha sempre para o seu lado. Tem referência. Existem homens e mulheres de Deus ainda que têm temor a Deus, que têm responsabilidade com o reino, que buscam o Senhor com o coração. Vão falhar? Vão, porque como ser humano a gente vai falhar em algumas áreas, em alguns momentos. Porém, a falha não determina. O que determina é o que acontece depois da falha. Porque se uma pessoa falha, mas ela reconhece o erro dela e pede perdão, então ela continua no reino, ela continua na presença de Deus. Porque se você olhar aqui, a própria referência que Ezequias busca também falhou. Davi falhou. Davi falhou porque ele adulterou com a Batseba. Ele matou o marido dela. Mas só que o que aconteceu depois disso? Ele se arrependeu amargamente. Tá entendendo? E ele se colocou diante de Deus e pediu perdão. E é isso que faz a diferença no reino. Por isso, busque boas referências. Não fique olhando. O cristão hoje, ele tem um olhar muito mais voltado para aqueles malignos, para os próprios cristãos malignos. Porque existem. Eu acredito que Satanás nesse dia está colocando um monte de pessoas no meio evangélico, dizendo que são crentes, mas só para poder, sabe, desqualificar a igreja, para poder denigrir a imagem da igreja. E eu acredito profundamente nisso, que muitos desses homens que estão no poder hoje, que se dizem líderes, pastores até, que são de megas igrejas, que têm muito dinheiro, eu até acredito que muitos desses homens são colocados ali pelo diabo para poder atrapalhar a obra de Deus, para poder denigrir a imagem da igreja. Por isso que se eles não são referência, não tem problema, existem muitas referências. Em todos os lugares existe homem de Deus e mulher de Deus que serve ao Senhor com temor e tremor. Então busque referência. Você quer mudar a sua vida? Não fica olhando para aquele que faz tudo errado, porque muitos dizem assim, eu estou fazendo tudo errado porque o fulano faz errado. Eu estou fazendo errado porque a minha esposa faz errado, porque o meu esposo faz errado, porque o meu pastor faz errado, porque a minha irmã faz errado, porque o meu pai faz errado, porque a minha mãe faz errado. Não! Olhe para aquelas pessoas que estão fazendo certo. Olhe para aquelas pessoas que estão caminhando na rota certa. Olhe para aquelas pessoas que estão dando. Porque senão você desanima, você não toma uma decisão de mudança, tá entendendo? Você não cresce e sempre tem uma justificativa. Olha lá o fulano, olha lá o ciclano, olha lá o beltrano. E daí? E o beltrano, o ciclano, ele vai ter que dar conta da vida dele para Deus. E você também vai ter que dar conta da sua. Então, tome a decisão correta. A decisão é busque boas referências. A Bíblia deixa claro para nós que nós devemos tomar muito cuidado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia manda você não assentar em roda de escarnecedores, ainda que essa roda de escarnecedores tenha o nome de evangélico. Ainda que essa roda de escarnecedores tenha o poder, tá entendendo? Da igreja na mão dele. Seja um líder, um pastor, um missionário, um bispo, sei lá, um serafim, um querubim, um anjo, um arcanjo, sei lá. Os títulos que dão aí. Tá entendendo? Não importa. Se essas pessoas não estiverem cumprindo o que Deus manda, fazendo o que Deus manda, então você se afasta dela. Porque ela vai ser, com certeza, um estímulo para você viver errado. Amém? Ezequias buscou boas referências, conforme tudo que fizera seu pai Davi. Ezequias não pôde usar seu pai como referência, que era o Acás. Porque o Acás foi um rei de Judá antes de Ezequias, e ele não andou nos caminhos do Senhor. Ele foi lembrado como um rei ímpio, tá? Que introduziu a idolatria. Porém, o seu filho Ezequias foi oposto. Foi um rei justo e reformador, que restaurou o culto, o verdadeiro culto ao Senhor, e destruiu os ídolos. Como exemplo, pois ele foi um péssimo modelo de conduta espiritual. Por isso, Ezequias buscou em Davi um referencial de fé e obediência a Deus. Da mesma forma, precisamos buscar referências saudáveis. Olha para aqueles que estão fazendo certo. Olha para aqueles que estão obedecendo à voz de Deus. Sempre inspire nesses homens, nessas mulheres. Porque tem, e muito. Graças a Deus.
Pessoas que nos inspirem a viver segundo a vontade de Deus. Se o seu pai, ou a mãe, ou alguém próximo não for um bom exemplo, não use isso como desculpa para o fracasso. Em Cristo, você pode seguir um novo modelo de vida. Então, imite a Cristo. Imite os homens que imitam a Cristo. Imitem os homens que imitam a Cristo até onde eles imitam a Cristo. O dia que eles pararem de imitar a Cristo, vocês param de imitar eles. É assim que funciona. Não tem apego aqui, querido. Não tem apego. Nós não podemos ter esse apego emocional, tá entendendo? Nas questões espirituais, porque nós precisamos obedecer à voz de Deus. Nós precisamos fazer o que Deus manda. E temos que olhar para as pessoas que estão fazendo isso, para nós nos inspirarmos nelas. Só que se amanhã depois elas pisarem na bola, elas ficam para lá e você continua firme com Deus, sendo aí referência para outros. Então decida hoje a romper com o seu passado. Se até hoje você está vivendo uma vida cristã meia boca, que o próprio Jesus diz lá em Apocalipse, né? Laodiceia, a igreja morna, ele diz, olha, não és quente nem frio, então eu já estou a ponto de vomitar da minha boca, porque é morna. Olha isso. Então deixa claro para mim e para você, que nós precisamos decidir mudar e deixar o passado para trás. Tá bom? Tem um monte de crente que está na igreja, que no passado fazia um monte de coisa errada, tipo, cometia crimes, e hoje estão dentro da igreja, mas diz, olha, mas não pisa no meu calo, porque se fizer isso, eu volto lá atrás, eu volto à velha criatura. Diga misericórdia para isso. Diga misericórdia. Tá entendendo? Nós somos chamados para viver o novo. Nós somos chamados para viver na presença de Deus. Pague o preço da humilhação, pague o preço de ter esperança, de ter confiança, de paciência, e deixa Deus agir, porque Deus vai agir. Aí a pergunta que eu te faço é, com suas palavras, comente sobre a importância de ter uma boa referência espiritual. É importantíssimo você ter uma boa referência espiritual. Você ter alguém para conversar, alguém para se abrir, alguém para pedir oração, alguém em quem você confia, porque existem muitos homens de Deus e mulheres de Deus ainda. Eu já quero, já que eu estou falando sobre isso, lembrar para os irmãos aqui, inclusive a Silvia está aí no TikTok aqui com a gente, ela chamou minha atenção esses dias atrás para nós abrirmos uma igreja chamada Igreja Virtual. Alguém pode questionar e dizer que está errado. Eu quero dizer para você o seguinte, querido, eu estou aqui para ajudar as pessoas, tá? Então, o resto para mim é resto, ok? E eu sei que tem muitas pessoas que, por conta de problemas com igrejas, com liderança, estão desviados, estão paralisados, tá? E a Cintia está dizendo, eu estou firme, pastor, tá vendo aí, ó? E ela não... Então, eu quero chamar a sua atenção, nós estamos disponibilizando aí o meu telefone para vocês, inclusive, Silvia, põe para mim o telefone aí, para que o pessoal saiba, pessoal aqui do TikTok, pessoal do Kauai, o telefone é 19 997 02 3477. Você pode entrar em contato por esse telefone se você quiser fazer parte da nossa igreja virtual. Tá bom? Nós estamos aqui toda segunda, quarta e sexta ministrando a palavra. E lá na SES virtual, eu estou orando por vocês. E também, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou estar ali para responder para vocês. Tirar as dúvidas e ajudar vocês na caminhada. O meu projeto aqui, o meu propósito é fazer com que vocês se firmem com Cristo. Olha que assim a Silvia está falando. Eu estou firme, pastor. Olha que benção. Por quê? Porque Deus vai usar pessoas para nos ajudar. Então, se você teve algum problema nas igrejas, teve dificuldade aqui, dificuldade ali, eu não quero ir mais, não sei o que, não sei o que. Então, por enquanto, até você se decidir, venha estar conosco na nossa comunidade evangélica Cristo é Esperança Virtual. E eu vou estar te auxiliando, vou estar te ajudando aí naquilo que for necessário, tá bom? E Deus vai abençoar a sua vida. Mas entenda bem, existem ainda, eu estou falando por mim, mas eu falo por pessoas que eu conheço também. Eu conheço um monte de pastores que eu colocaria minha mão no fogo por eles, tá entendendo? Eu conheço um monte de cristãos que eu colocaria minha mão no fogo por eles. Eu estou na caminhada cristã, eu estou desde 87 que eu sou crente. Eu conheço muita gente. Tá? Aqui na região mesmo, na minha região aqui de Campinas, eu conheço praticamente todos os pastores. Eu prego praticamente em todas as igrejas que a gente conhece. Todo lugar que a gente está, alguém aborda, pastor Marcos, pastor... Porque nós somos muito conhecidos. Eu estou aqui há muitos anos.
Então eu conheço muito pastores aqui, são homens de Deus de verdade. Pessoas que eu coloco a mão no fogo por eles, porque eu sei que são homens de Deus. Não estou dizendo que eles não falhem, entendeu? Mas são homens de Deus por isso mesmo, porque alguns que já falharam, já vieram a público, já confessaram, já pediram perdão, já restauraram. Então, isso não tem problema nenhum quando isso ocorre. Amém, Jesus? Então, queridos, põe no seu coração, põe na sua mente hoje, que precisamos buscar boas referências. Se você quer deixar o seu passado para trás, se você quer avançar, busque boas referências. Para de andar com pessoas negativas. Para de andar com pessoas carnais. Para de andar com pessoas que só quer o mal. Pessoas que só quer barzinho, que só quer bebida, só quer prostituição. Para de andar com essas pessoas. Pessoas que só querem drogas. Pessoas que só querem pornografia. Pessoas que só querem confusão. Para de andar com essas pessoas. Busque boas referências. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus vencedora, deixando o seu passado para trás, busque boas referências. Amém, Jesus? Então, olha só. Pessoas que nos inspirem a viver segundo a vontade de Deus. Se o seu pai, ou sua mãe, ou alguém próximo não foi um bom exemplo, não use isso como desculpa para o fracasso. Tá? Ah, mas eu estava na igreja fulano de tal, o pastor fez isso. Pronto, acabou. Beleza, deixa ele lá. Ele está fazendo coisa errada? Deixa ele lá. Ele vai ter que dar conta para Deus. Você vai buscar Deus. Você vai se encher de Deus. Amém? Vai encher de Deus. Se aquele pastor não foi referência para você, você vai buscar Deus. E você vai ser referência para outras pessoas. É simples assim. Mas não aceite ser paralisado pelo passado, pelas coisas ruins que aconteceram. Olha o Sandro Santos chegando aí também. Deus abençoe, Sandro. Maravilha. A pergunta que eu te faço é, com suas palavras, comente a importância de ter uma boa referência espiritual. Eu já comentei, eu disse, é muito importante. A Bíblia diz, é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. E um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então é muito importante estarmos juntos e unidos. A igreja precisa estar unida. O povo de Deus precisa estar juntos e unidos, porque nós estamos chegando em dias maus, em dias que Satanás está vindo com fúria contra os cristãos, para destruir a igreja, para destruir os irmãos. E eles usam muitas vezes de calúnia, de mentira. Muitas das pessoas que dizem que fizeram tais coisas, talvez nem fizeram, tá entendendo? Mas são usados tão somente para denigrir a imagem do líder, do pastor, do irmão, tá entendendo? E nós como cristãos precisamos estar muito bem atentos a isso. Porque nessa época de informação, do jeito que está hoje, né? Tão aberta, as pessoas falam o que elas querem falar. Tá bom? Muitas vezes nem trazem provas, elas simplesmente falam para denigrir a imagem da liderança cristã. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Busque boa referência. Não acredite em tudo que as pessoas te falam pela internet. Não acredite em tudo que as pessoas falam de outras pessoas para você na internet. Vai orar, vai buscar a Deus, coloca a tua alma na palavra e busque referência em homens e mulheres que servem a Deus de verdade. Amém? Nós estamos rompendo com o passado. Se você quer romper com o passado, o dia é hoje. A noite é hoje. Hoje é a noite de você romper com o passado. A terceira decisão é Ezequias, ele rompe com todas as coisas ruins do passado. Tá? Ele rompe com todas as coisas ruins. 2 Reis 18:4. Ele tirou os altos, ele quebrou as imagens, deitou abaixo os bosques, fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhes queimavam incenso, eles chamavam Neustã. Aí você tem que fazer um mapeamento na tua alma, na tua trajetória, no teu histórico de vida, e ver quais são os altares que você tem levantado na sua vida. E você precisa quebrar esses altares. Até ministrei, dia que foi, acho que foi domingo, sábado à noite, um trabalho aqui da chácara, ministrei sobre isso, sobre a quebra de altares de idolatria. Nós temos uma habilidade tão grande de idolatrar as coisas. Nós levantamos altares no nosso coração cotidianamente. E esses altares nos roubam da presença. Eles nos tiram da vontade de Deus. Nós deixamos muitas vezes de servir o Senhor para poder nos prestar culto a esses altares que nós levantamos em nossa mente e nosso coração. E assim estava Israel.
né? Ele tirou os altos, quebrou as imagens, deitou abaixo os bosques, fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Essa serpente foi aquela serpente do episódio da praga da serpente que o povo foi mordido lá no deserto. E Deus manda Moisés construir uma serpente de metal e levantasse. E há de ser que todos que olhassem para ela seriam curados, fazendo uma alusão, né, ao que aconteceria com Jesus na cruz do Calvário. E todos que olhassem para eles, né, para Jesus, seria curado da picada da serpente, que é Satanás, que é o símbolo do diabo. Então foi feito, e o povo pegou esse instrumento, que foi um momento que Deus usou ali, e simplesmente começou a idolatrar aquilo. E ainda nós estamos no período dos reis, e agora o povo, chega alguém dizendo, vamos acabar com isso. Nunca mais as pessoas vão adorar essa imagem que foi usada para uma finalidade lá atrás, com um propósito, e agora as pessoas estão tomando ela como idolatria. E aí então o que o Ezequias faz? Ele simplesmente destrói essa idolatria. Então hoje é noite de você destruir as idolatrias que estão no seu coração. Tá entendendo? Ezequias, ele rompeu com todas as coisas ruins. Tudo que não presta, que está no seu coração, você precisa romper. Precisa quebrar. Faz parte do seu passado, não faz parte da nova criatura, do novo homem. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. Mas o que ocorre? Na caminhada, as frustrações, as lutas, as dificuldades, os problemas, as crises, os desencontros, os problemas pessoais, tudo isso vai fazendo as pessoas trazer de volta tudo aquilo que elas haviam deixado lá atrás. E começa a adicionar na alma, e começa a levantar altares, e começa a prestar mais atenção nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, nas crises, nas coisas ruins, do que no próprio Deus, na própria palavra. Então, ele tirou os altos, ele quebrou tudo. Hoje é noite de você quebrar tudo. Tá? Decisão. Tá? Ezequias, ele rompeu com todas as coisas ruins. Essa é a terceira decisão da noite. Você precisa decidir a quebrar todas as coisas ruins que estão na sua vida até hoje, que tem te atrapalhado de servir a Deus com integridade de coração. Porque Deus não divide nenhum de nós com nada. Deus é ciumento, extremamente ciumento. Ele não nos divide com outras coisas. Ele nos quer totalmente para Ele. 100% para Ele. Por isso que nessa noite, quebra esses altares que você tem levantado na sua vida e que tem atrapalhado você de prostrar diante do Senhor e reconhecer a grandeza e o poder dele sobre a sua vida. Amém? O texto relata que Ezequias destruiu, quebrou, despedaçou tudo que representava o pecado e a idolatria do passado. Precisamos avaliar como temos lidado com as coisas ruins do passado. Há pessoas que ainda guardam objetos, lembranças, amuletos, coleções. Quantas pessoas aceitam a Jesus? Eu lembro quando nós quando éramos no passado, nós tínhamos uma coleção dos discos do Roberto Carlos. E aceitamos a Jesus. E quem disse que queria quebrar aqueles discos? Vinil antigo? Quem disse? Até Jeová chegar e dizer, tem que arrancar isso daí. Tem que jogar fora. Quem serve a Deus, quem se colocou diante de Deus, não pode ficar, cocheando em dois pensamentos. Não pode servir a dois altares. Tá entendendo? É só o altar de Jeová, é só o Senhor. Nós só podemos nos curvar diante dele, mais nada. Então tem que quebrar. Hábitos ligados à antiga vida, aqueles hábitos antigos, que a gente tinha no passado, bruto, estúpido, grosso, parece um cavalo. Aí trata a esposa, trata os filhos, trata os amigos, trata o pastor da igreja. Chega dentro da igreja espizinhando, dando cabeçada no líder, achando que está abafando diante de Deus. E diz, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, eu sou do Nordeste, alguns dizem assim, eu sou bruto. Querido, tem que acabar com isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem que arrancar tudo que não presta e colocar por terra. Coisas que a mantêm presas espiritualmente, essas coisas não devem ter valor sentimental para nós, pois representam o que Cristo já nos libertou. Então, muitas pessoas eram do crime e aceitam Jesus e dizem assim, mas
Eu estou aqui na igreja, mas se alguém vier tirar desaforo comigo, a coisa vai ficar ruim. Como assim? Como assim? E o perdão? E a misericórdia? E a graça? Onde é que está? Então nessa noite, tome posse e rompa com o seu passado. E a pergunta que eu faço para você é: você já teve experiência de romper com algo ruim do seu passado? E se já, como você fez isso? Como é que você conseguiu vencer isso? Com certeza foi por meio de oração, foi por meio de observação de outros que também conseguiram. Porque se alguns conseguem, por que você não consegue? Se uns conseguiram, por que você também não consegue? Hoje a luta grande na igreja são as pessoas que usam drogas. Estão firmes, dali a pouquinho volta. Fica 2, 3 anos na igreja, está firme, daqui a pouco volta. E a luta. A gente tem que estar sempre buscando aqui, buscando ali, levando para casa de recuperação, trazendo e trabalhando as pessoas. Então, tem que romper com o passado de uma vez por todas. Amém? Conclusão. Ezequias decidiu romper com o passado e confiar completamente em Deus. Como resultado, a Bíblia declara em 2 Reis 18:7 que o Senhor era com ele. Para onde quer que fosse, ele prosperava. Esse é o mesmo propósito de Deus para cada um de nós. Quando decidimos romper com o passado e confiar totalmente no Senhor, Ele nos conduz a uma vida nova, livre e abençoada. Amém? O Zé acabou de chegar aí. Olha aí, Zé, Deus abençoe, viu? A Silva está dizendo: Deus é ciumento mesmo. E é verdade, a Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. É um sentimento que nós não podemos ter. Mas há uma exceção aí para Deus, porque o ciúme de Deus é um ciúme benéfico, é um ciúme de proteção para que nós não percamos, né, a glória dele, a graça dele, a voz dele, para que a gente não se perca no caminho, porque nós somos, como que eu posso dizer, a gente olha para as coisas dessa terra e a gente fica muito espantado com as coisas desse mundo, a gente fica meio admirado com as coisas desse mundo. Então, para que a gente não se apaixone pelas coisas desse mundo, o nosso Deus tem um ciúme tremendo e nos traz para Ele, com um laço de amor. E quando a gente começa a querer namorar alguma coisa do mundo, Ele vem para cima, porque Ele não aceita nos perder. Deus não aceita te perder. A conquista da tua alma foi paga por um preço caríssimo. Pedro diz que é um preço de sangue. Então Deus não quer perder nenhum. Jesus diz: olha, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. E de todo que o Pai me deu, nenhum perdi, a não ser o filho da perdição. Então ele deixa claro que ele não quer perder ninguém. E é por isso que ele tem um ciúme de nós. Então ele não quer ver você dividindo a tua adoração com ele, com altares malignos. Por isso que nessa noite, rompa com o seu passado. Amém? Tenho aqui uma ilustração que diz assim: certa vez um jovem guerreiro foi escolhido para liderar o seu exército em uma batalha muito importante. E eles atravessaram o mar em navios e chegaram à terra do inimigo. Assim que todos os soldados embarcaram, o jovem comandante deu uma ordem surpreendente: queimem os navios. Os soldados ficaram espantados. Um deles perguntou: mas Senhor, se queimarmos o navio, como voltaremos para casa? Se perdermos? O comandante respondeu com firmeza: não voltaremos. Só há um caminho: vencer. Os navios foram queimados e não havia mais volta. Aquela decisão mudou o coração dos guerreiros. Lutaram com toda a força porque sabiam que o passado tinha ficado para trás e venceram. A aplicação espiritual: muitos cristãos continuam olhando para trás, para os erros, traumas, pecados, decepções antigas. Mas como em Ezequias 2, em 2 Reis 18:4, Ezequias, é preciso destruir os ídolos do passado, romper com tudo que prende o coração, porque é assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Decidir romper com o passado é como queimar os navios. Significa não deixar caminho de volta para a velha vida. Quando você faz isso, Deus abre novos caminhos de vitória e liberdade. Amém? Hoje é a noite de você queimar os navios. Hoje é a noite de você queimar tudo aquilo que você segura no seu passado. Tudo aquilo que traz alegria, que traz prazer, que traz emoção, para você viver exclusivamente para o Senhor. Amém? E não tenha dúvida, se nós fizermos assim, Deus será conosco por onde quer que formos. Amém, Jesus? Essa é a palavra da noite para a sua vida. Que Deus continue falando mais, que Deus abra a sua mente, que Deus te dê entendimento, sabedoria,
e que você decida a viver uma nova vida com Cristo, uma vida totalmente olhando para o futuro, como diz Paulo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, não olhando para trás, como fez a mulher de Ló, como Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós temos que olhar para frente, porque é para frente que Deus vai mudar a nossa vida e a nossa história. Amém, queridos? Você já se inscreveu no meu canal? Estamos aqui segunda, quarta e sexta. Queridos, se você sentiu tocado em dar uma oferta para a igreja que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? Se você é do TikTok, entre em contato comigo no privado que eu passo para você aí o Pix da nossa igreja. Se você é aqui do Kauai, já tem o Pix aí embaixo em todos os vídeos colocado abaixo aí, tá bom? A Silvia está dizendo, ótima noite, pastor, na paz do Senhor. Obrigado, Silvia, Deus abençoe você, a sua casa, Deus abençoe a sua família, que Deus possa prosperar grandemente aí vocês, tá bom? Querido, se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve agora. Segunda, quarta e sexta, estamos juntos. E toda vez que você entrar, já entra dizendo aonde você está nos assistindo, porque é muito importante que nós tenhamos essa interação, porque essa interação faz com que a nossa live tenha mais visibilidade na plataforma, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Se você quiser fazer parte da comunidade evangélica Cristo Esperança virtual, se você não está em igreja nenhuma e quer participar com a gente, o telefone está aí, ó, 19 99702 3477, Pastor Marcos, Comunidade Evangélica Cristo é a Esperança. Eu vou orar por você agora, vou orar pela sua casa e vou agradecer a Deus pela sua vida. Estou muito feliz por você ter estado com a gente até agora, tá bom? Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eu oro por cada um dos teus filhos que ficaram aqui assistindo, ouvindo a sua voz. Tenho certeza que a tua palavra hoje foi uma palavra decisiva, de mudança, e tenho certeza que se muitos ouvirem e der realmente cumprir o que foi dito aqui hoje, a vida de muitos serão mudadas e transformadas a partir de hoje, porque a tua palavra, ela é fiel, a tua palavra é poderosa, a tua palavra, quando ela entra, ela muda a nossa alma, muda a nossa vida. Então eu oro pelos teus filhos agora, peço que o Senhor os ajude, aqueles que estão tendo dificuldade para mudar, que o Senhor ajude eles, Pai, a vencerem as crises, aos vícios, enfim, os hábitos ruins, enfim, tudo aquilo, Pai, que tem muitas vezes atrapalhado a caminhada deles. Que o Senhor os ajude para que eles possam romper, para que eles venham fechar a conta, meu Pai, com o passado e começaram a viver uma vida nova na sua presença. Porque a tua palavra deixa claro que nós não podemos colocar vinhos novos em odres velhos. Nós estamos aqui, Senhor, para viver o novo. Nós estamos aqui para se alimentar do novo. Nós estamos aqui para beber do novo. Então que o Senhor traga novidade para cada um dos teus filhos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.